Olá pessoal, a paz de Cristo a todos. Hoje eu venho trazer aqui para a gente uma reflexão a respeito da passagem de Jesus lá no Getsêmani, onde por 3 vezes ele ora, pedindo a Deus que, se fosse possível, que passasse dele aquele cálice. E a pergunta que não quer calar: o que tinha dentro do cálice? Bora para a reflexão. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do verso 36 ao 45. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dorme agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Perceba que por 3 vezes Jesus orou pedindo que, se fosse possível, passasse aquele cálice dele. Contudo, ele reforça que não era para ser feita a vontade dele, mas sim a vontade de Deus Pai que está no céu. Então, o que você imagina que estaria dentro daquele cálice? O que você pensa que poderia ter dentro daquele cálice? O que tinha dentro do cálice para que a sua alma entristecesse? Talvez o temor pelos açoites que lhe aguardava? Talvez a aflição de carregar uma cruz pesada? O que estava angustiando Jesus a ponto dele suar sangue? Talvez a dor da coroa de espinhos, os pregos em seu corpo, ou ainda a morte. Mas eu lhe afirmo que absolutamente não, nada, nenhum desses pontos que eu me referi acima era o suficiente para que Jesus pedisse que se passasse esse cálice dele. Por mais que o sofrimento físico que Jesus recebeu fosse algo assustador, tremendo, horrível, foi algo hediondo, foi algo que nem eu nem você, ninguém talvez pudéssemos suportar como ele suportou. Mas mesmo assim, todo o sofrimento que ele estava prestes a sofrer com seu corpo físico não era motivo para ele estar orando, pedindo a Deus que se passasse o cálice. O motivo que ele estava orando era outro, até porque se fosse realmente o medo de morrer, o medo que seu corpo físico morresse, então ele estaria entrando numa contradição que a gente vai ver agora. Em Lucas 12, versos 4 e 5 diz assim: e digo-vos, amigos meus, não temais o que mata o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Mesma passagem em Mateus 10, 28 diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Perceba que Jesus já deixou nessas passagens bem claro que a gente não deve temer aqueles que ferem o nosso corpo, mas sim aquele que tem poder de ferir não só o corpo, mas também a nossa alma. E se lembrarmos dos primeiros cristãos da época de Jesus, Estevão, por exemplo, morreu apedrejado, foi até o fim, não negou a Jesus. Pedro foi crucificado de ponta cabeça, foi até o fim, não negou a Jesus. E o que dizer de Paulo, que foi decapitado, foi até o fim mais uma vez. Ou os muitos cristãos que foram capturados e jogados em arenas e sendo devorados por leões. Ou aqueles muitos cristãos que também foram queimados vivos. Se todos eles foram até o fim, não negaram Jesus, não negaram a fé em Cristo, porque Jesus agora estaria fraquejando com medo da morte? Não faz sentido. Por isso eu lhe afirmo que tinha dentro desse cálice era algo que vai além da dor física. Podemos dizer que havia 3 elementos dentro desse cálice, que trouxe toda a aflição a Jesus. E esses 3 elementos a gente vai ver agora. O primeiro elemento é carregar todos os nossos pecados. 1 Pedro 2,24 diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos sarados. Em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Então perceba que esse primeiro elemento foi algo realmente doloroso para Jesus. Um ser santo que nunca conheceu o pecado, que sempre evitou o pecado, que sempre lutou contra o pecado, que sempre pegou contra o pecado, agora se faz pecador. Ele se faz pecador com todo tipo de pecado do mundo, do mais hediondo ao mais pequeno, se é pecado tem tamanho. Jesus que nunca mentiu, agora se faz mentiroso para salvar os mentirosos. Jesus que nunca matou, agora se faz homicida e assassino para salvar os homicidas e assassinos. Jesus que nunca prostituiu, agora se faz prostituto para salvar todos que se prostituem nessa terra. Jesus que nunca roubou, agora se faz ladrão para salvar os ladrões desse mundo. Jesus que nunca se corrompeu, agora se faz corrupto para salvar todos os corruptos. Já deu para entender o tamanho da dor que Jesus estava sofrendo ali. Um ser santo agora carregando todo o fardo de pecado de toda a humanidade, posterior a ele, anterior a ele e do tempo presente a ele. Segundo elemento, tornar-se maldito. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deuteronômio 21, 22 ao 23. Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Difícil essa, né? Imagina para Jesus, um ser puro, santo, reto, justo. É aquele que abençoa, é aquele que Deus disse, esse é meu filho amado. E este mesmo Jesus, que outrora era um ser santo, agora é um ser amaldiçoado, um ser maldito de Deus. Agora Jesus carregado com os nossos pecados, agora ele é um ser amaldiçoado. E uma vez que Jesus se fez maldição por nós, isso nos dá a oportunidade de sermos abençoados por Deus. Se você é abençoado por Deus, se eu sou abençoado por Deus, é porque lá na cruz, Jesus, ele foi amaldiçoado no meu e no seu lugar. Por isso precisamos dar toda a glória, toda a reverência e todo o louvor a Jesus, o nosso Salvador. Porque hoje eu não posso ser amaldiçoado por Deus, porque Jesus já foi amaldiçoado por Deus. Hoje eu sou abençoado por Deus, porque Jesus foi amaldiçoado. Ele levou a maldição sobre si, e agora isso nos permite, eu e você, sermos abençoados. Então, se você recebe as bênçãos e eu recebo as bênçãos de Deus, temos que agradecer a Jesus. E o terceiro elemento que tinha nesse cálice era ser abandonado pelo Pai. Mateus 27:46. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, que sempre esteve com o Pai, agora ele está abandonado pelo Pai. Diz aí, você já se sentiu abandonado alguma vez? Você já se sentiu desprezado pelas pessoas? Você já se sentiu, em muitos momentos, naquela situação onde você deveria ter o maior dos apoios e você olha para um lado e olha para o outro e percebe que ninguém está te dando valor? Parece que ninguém está te enxergando. Onde está todo mundo? Jesus também se encontrou assim. Todos os seus discípulos fugiram. Seu braço direito, Pedro, o negou 3 vezes. Na angústia, ele chama os seus discípulos para orarem junto com ele e eles dormem. Jesus está buscando o apoio daqueles que estão à sua volta, mas parece que todos estão ignorando ele. Ninguém está dando um valor à aflição de Jesus. E aí o Pai, que sempre esteve junto com ele, agora também o abandona. Se você se sente abandonado ou se sentiu abandonado, saiba que Jesus sabe do seu sofrimento, sabe da sua dor, e Jesus está contigo, porque ele não te abandona. Só para a gente entender o tamanho que é a dor de ser abandonado, vamos ler algumas referências que mostram a conexão que Jesus tinha com o Pai. Mostra o grau de intimidade que Jesus tinha com o Pai. João 10:30. Eu e o Pai somos um. João 17, do 19 ao 26. Eu preciso ler essa referência com você que está me acompanhando, porque essa referência é muito forte. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Olha só que bonito isso. Jesus, ele já orou por mim e por você lá atrás. Antes de ir para a cruz, ele já estava orando por nós. Ele orou por mim e orou por você. Então, se você está se sentindo sozinho, desprezado,
ou com qualquer dificuldade, saiba que Jesus já orou por você. Ele já intercede por você. E Jesus hoje está vivo e do seu lado. É só crer nele. 21. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. A estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que tens me amado esteja neles, e eu neles esteja. Percebam que nessas passagens, Jesus ele sempre está fazendo a ponte entre nós e o Pai. Como ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então quero deixar claro aqui, que Jesus ele está sempre se colocando aqui numa intimidade com Deus, numa intimidade com o Pai, que ele sempre se refere com os dois sendo um só. Em suma, o maior culpado de todo esse sofrimento de Jesus, de carregar os nossos pecados, de ser amaldiçoado e de ser abandonado pelo Pai, sou eu e você. É por causa do meu pecado e é por causa dos seus pecados. E Jesus, ele fez tudo isso por amor a mim e por amor a você. Creia, receba-o, ele está à porta e bate. Se você abrir a porta, ele vai entrar e ceiar contigo. Todo o seu mal ele já pagou lá na cruz, todos os seus pecados. Basta você agora recebê-lo de braços abertos e vai ver sua vida transformada. Em nome